queridos e minhas queridas! Olá, meus amores! Aqui é a Lua Valentia e ele, Pierre Rinco, tio Pi. Ê! E você está assistindo ao MDC, o seu podcast de magia do caos. E hoje nós vamos conversar a respeito de um assunto meio assombrado, talvez? O mundo espiritual, ou o plano espiritual. Então, tio Pi, o que você acha que acontece quando a gente morre, após a nossa morte? Ixi, essa é uma questão bem complexa. Cada vertente, cada religião tem um entendimento um pouquinho diferenciado do que significa a vida após a morte, né? Verdade. Mas todas têm algo em comum que é existe vida após a morte. Alguma coisa acontece, não é mesmo? Exatamente. Alguma passagem, alguma transformação, algum babado tem aí. Então, para quem diz que ninguém nunca voltou para falar, segundo Chico Xavier, voltaram sim e muitos. E para quem também tem o dom de conseguir visualizar aí o mundo espiritual, os nossos irmãos e irmãs desencarnados. Então a gente tem como conversar assim e ver como que é lá do outro lado. Eu queria saber de você, meu rei, qual que é a sua concepção, a concepção da Umbanda, do que é que a gente encontra do outro lado quando a gente morre e vai parar no plano espiritual? Quais são as opções? Minha rainha, eu acho o seguinte, um pouco da minha concepção e da minha vivência, né? O terreiro que eu tava, e cada ilê tem um pouco da sua história e tem um pouquinho das suas regras, né? E que nem a gente já conversou até no podcast passado, inclusive quem não viu, gente, veja, tá incrível o podcast passado, tá lá no canal Espécula da Lua, tá? Eu comentei com você, né, e com o pessoal, que o meu terreiro ele era um pouco, tinha uma vertente um pouco ufológica, essa coisa brasileira, né, da gente misturar todas as coisas. Bem mais Aí, educado. é bem magia do caso, exatamente. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa se perguntar, que é uma coisa que a gente se perguntava lá no nosso Ilê também, é o que é o mundo espiritual, na verdade, né? Porque a gente também vive no mundo espiritual se comparado a outras experiências e outras realidades. Então, começa por uma perspectiva de que o mundo espiritual não está só além daqui, né? Além da gente, mas fazemos também nós parte dele se compararmos a nossa existência com outra, né? Concordo. De outra densidade ou de outro plano. Então, a gente também faz parte dessa passagem, né? Dessa, enfim, dessa passagem que as religiões acabam mostrando para a gente. Na concepção da Umbanda, existe sim vida após a morte, e essa vida após a morte acontece enquanto espírito, né, Lua? Uhum. A Umbanda, por ela ter nascido, né, dentro de uma reunião de mesa branca, dentro de uma concepção que ainda é fortemente marcada pelo kardecismo, herda do kardecismo uma série de conceitos, de entendimentos sobre o que é a vida após a morte. Então, uma colônia astral que o pessoal comenta muito, né? Colônia astral seria como se fosse uma cidade como as nossas, né? Aos nossos moldes, em que os espíritos vivem. Então, uma dessas colônias seria Aruanda, que tem Uhum. vários pontos cantados, em várias músicas cantigas, né? Que o pessoal fala de Aruanda. Então, a Aruanda nada mais, nada menos seria do que uma cidade espiritual em que os espíritos continuam vivendo. Então, o fato da gente morrer é só uma passagem, é uma troca de matéria, deixar esse corpo nosso, que é um corpo material, e assumir essa nossa porção espírito apenas de uma matéria muito mais sutil. Então, a Umbanda, ela traz bastante dessa filosofia da mesa branca ainda, né, do kardecismo ainda. Tem muito do kardecismo na Umbanda. Exato. Perfeito, então.
Bom, falando sobre kardecismo, né, que muita gente já conhece, mas para quem não sabe, para os kardecistas, quando a gente morre, muitas das vezes a gente passa um tempo num plano chamado umbral, que seria equivalente ali um pouco ao purgatório, né? Então, se você tem sentimentos considerados ruins, como ódio, inveja, luxúria desenfreada, você passaria um tempo ali no purgatório, um local onde você sentiria dor, sentiria fome, sentiria frio. Por quê? Por que que o espírito ainda sente tudo o que nós sentimos? Porque são impressões, né? Segundo a doutrina espírita. São as impressões que você tem logo após morrer. É como aqui na Terra, se a gente perde um braço, a gente tem a impressão de que aquele braço ainda existe muitas vezes, né? Ou até mesmo se a gente usa óculos e às vezes esquece que não está de óculos e leva a mão assim na face, oi, mas meu óculos não está aqui? Mas você tem a impressão de que ele ainda está ali, ou de que seu arco, seu chapéu está ali. Então é a mesma coisa, a gente continua vivendo mais ou menos as mesmas dores que aqui na Terra, né? Eu até queria falar um pouco mais sobre umbral mais para frente. Mas enfim, depois que você está ali naquela provação, naquele universo bem doloroso, se você se arrepender, se você buscar alguma alternativa, se você orar, buscar seus guias, você seria levado para uma colônia de nível superior, como eles próprios indicam, e nessa colônia você seria tratado num hospital de almas, que parece muito com hospital, mas no qual você vai receber passes, receber situações assim, maior energia, e daí você viveria a sua vida normalmente nessa colônia quando você se recuperasse. Ou seja, iria para uma casa, se alimentaria com uma comida bem ruinzinha, mas é isso ali que eles têm para oferecer. Sopa fluídica. E, e aí você iria a shows, a concertos, porque além de trabalhar também no mundo espiritual, né, você também tem acesso ao lazer. Então tem bastante lazer lá, mas é um lazer bem diferente aqui da Terra. Não é um lazer que busca o prazer exacerbado, né? Não é ir para um barzinho encher a cara, mas sim um lazer mais voltado para os encantamentos. Ou seja, quem gosta de música clássica, quem gosta de questões clássicas, de filmes indie, iria adorar uma colônia espírita, né? Agora, se você já é mais daquele tipo que gosta de ir para um bar com os amigos, eu acho que ia ser bem chatinho. Mas assim, agora falando com sinceridade, o espiritismo ele trouxe esse conceito de colônias, que é um conceito com o qual eu gosto de trabalhar muito, só que eu vou um pouquinho além do que o espiritismo ele vai te dizer. Então eu trouxe aqui só motivo de comparação, o que o pessoal da Rosa Cruz acredita e o que também o pessoal da Teosofia acredita para a gente comparar se tá ok para você, Pierre. A gente Beleza, fazer Lua, vamos. uma comparação. Então, na Vamos sim. Rosa Cruz, para o Max Heindel, existe essa dimensão cósmica, né? Que ela estaria entre o plano físico, no qual a gente está agora, e o mundo do pensamento. Então, essa dimensão cósmica é onde nós iríamos após a morte, né? Então, nessa dimensão, nós teríamos duas forças, uma de atração e uma de repulsão. Isso é algo que eu vejo em todas as crenças. Eu vejo essa mesma questão. Você tem duas forças, uma considerada negativa, o inferno, o umbral, a repulsão, ou então outra considerada positiva, que é a de atração, que é o céu, que é a coluna espiritual mais elevada. Então, as forças de repulsão, elas são aquelas de dor, de sofrimento, que você vai para lá se você causou esses maus tratos, essa dor, esse sofrimento na sua vida. E a colônia
digo, a força de atração é responsável pela alegria, pelo bem-estar e tal. Segundo Max, este mundo cósmico, ele se subdivide em 7 regiões. Então, nós temos as 3 inferiores da repulsão, que correspondem ao purgatório, e as 3 superiores, que corresponderiam à atração ao paraíso. Na 4ª região, o que eu acho muito interessante, é onde está a força intermediária, que é onde os materialistas justos vão, ou seja, é aquele materialista que não acredita no mundo espiritual, portanto, ele não tem acesso ao paraíso, ele não tem acesso ao mundo espiritual mais elevado, né, superior, ou ao mundo inferior, né? Mas ele tem ali algum lugar para ele que é se ele for justo, né? Então ele tem ali esse local de equilíbrio, a 4ª região. Então, para ele, todo mundo passa por essas 7 regiões antes de ingressar no outro mundo, que é o mundo do pensamento, que é onde a gente se prepararia para a encarnação seguinte. Então, tem uma outra coisa que também tem a ver com o espiritismo também, essa preparação para a encarnação seguinte. Eu vou até te perguntar sobre isso depois. Agora, só para fechar essa parte de comparação, na teosofia, você também tem o plano astral, que é o mundo de desejos. Então, ela vai concordar muito com as outras correntes, né? Então, esse mundo aqui também, para ela, também é um mundo intermediário entre o mundo em que a gente está e o mundo mental celeste, ou seja, tem muito a ver com a Rosa Cruz também. Só que é interessante porque também vai concordar com o espiritismo. Por quê? Nessa região, esse plano astral é onde a gente tem grande influência do pensamento. Ou seja, todas as entidades que vivem lá, os elementais, pessoas mortas há pouco tempo, enfim, todo mundo, podem usar o pensamento como matéria-prima. Então, existem seres brincalhões ou malévolos que vão causar certas ilusões, vão se transformar, vão parecer outras coisas, e as pessoas que não estão preparadas para isso vão se chocar um pouco. Então, é o reino das emoções, dos desejos. E aí, meu gato pulou em cima de mim agora. Desculpa. Acho que ela está interessada em. Ela está interessada no plano espiritual. Ai, gatos vivem nesse meio, né? Pois é. Enfim, o que eu achei de interessante nessas 3 percepções, né, Rosa Cruz, Teosofia, Kardecismo e tal, é que eles têm questões muito parecidas, de 2 forças mais opostas, e dentre essas forças você tem níveis, né, de intensidade, né, algumas mais superiores, outras mais inferiores, e por aí você vai, e é onde o pensamento prevalece, ou seja, o que você pensa, você cria. O que você acha em relação a isso? Eu concordo, eu gosto muito dessas visões e eu acho que conversa muito com uma linha que eu particularmente sigo, que é uma linha da ufologia que eu tava, né, que eu comentei lá no início, que a gente tem assim 2 caminhos na ufologia, né, Lua? A gente tem ufologia que é a casuística, que é uma ufologia que de fato tenta explicar os fenômenos por uma linha científica, que está muito mais preocupado, por exemplo, com a aparição de seres extraterrestres e com abduções, enfim, aquilo que a gente vê no History Channel. Essa ufologia casuística. E a gente tem uma outra linha, que é a linha de uma ufologia mística. E a ufologia mística tem alguns teóricos, alguns autores que falam sobre ela. Até no Brasil a gente tem um professor que é o Laércio Fonseca, que eu particularmente gosto muito dele, e aí eles trazem uma explicação também sobre essa questão do mundo espiritual. Então eles dão um exemplo que eles tentam explicar isso também através da física, eles tentam buscar isso pelas leis da física também, né? E aí vai da física para o místico. Não sabe, né?
Porque para eles o mundo espiritual não é algo sobrenatural, né? É algo tecnológico, é parte de tecnologias que eventualmente a gente não consegue acessar ou não consegue ver. Então eles falam o quê? Da mesma maneira que a água e o óleo não se misturam numa condição normal de temperatura e pressão, né? Elas Uhum. ficam separadinhas porque elas têm densidades diferenciadas. Da mesma maneira, os planos espirituais, por mais que às vezes se misturem e se choquem, eles também estão divididos por uma espécie de densidade astral e uma espécie de frequência astral, né? E aí E- eles juntam isso ao fato dos planetas rochosos, e aí essa ufologia traz uma diferenciação do que é o mundo espiritual, o que é o plano kármico espiritual, num planeta como o nosso, que é um planeta rochoso, de outras formas de vida, de outras densidades de vida. Então, essa estrutura, eles dizem, né, que essa estrutura desses planos, umbral, ele existe em planetas que são como o nosso, planetas rochosos. Outros talvez tenham outras configurações, né? Porque eles dizem que essa configuração que a gente conhece serve para um projeto kármico na Terra, que depois a gente vai falar de reencarnação, né? Que nem você Aham, falou. exato. Então eles falam dessa Terra que é plana, né, que não é plana, né, gente? Pelo amor de Deus. Que não, a Terra não é plana, gente, tá? Desculpa a decepção. As pessoas que estão indo contra milhares de anos de ciência, não é mesmo? Mas a nossa Terra, que é redonda, ela tem um núcleo, né, gravitacional, que é um núcleo muito denso, né, metálico, e que o quanto isso consegue atrair, né, e puxar todos os nossos elétrons, enfim, com a força gravitacional, para essa esfera mais densa que é a Terra, né? E Uhum. eles dizem que quanto maior essa densidade, que é a densidade da nossa carne, a densidade da matéria, menor é a frequência que a gente consegue vibrar enquanto energia. E quando a gente tem uma frequência baixa de onda, essa onda é muito comprimida, ela é muito pequena e estreita, né? E Uhum. quanto mais a gente consegue diminuir essa nossa densidade, o que aconteceria, por exemplo, no ato da nossa morte e de outros, né? Quanto mais se entende que quanto mais a gente evolui, menos Uhum. denso a gente fica, né? E portanto, maior é a nossa frequência. Uma onda de frequência alta é uma onda bem grande, né? Com uma curva bem grande. Por isso que se explica que essas entidades, né? Esses deuses são imensos, gigantescos, do tamanho, né? Tem tamanhos estratosféricos, porque a ideia é essa, né? Traduzir que são seres com uma frequência realmente altíssima. E aí eles dizem que esses planetas, que esses planos encarnatórios do astral se dividem de acordo com essas densidades e frequências. Aí eles terminam um pouquinho, né, também trazendo uma subdivisão, e nesse sentido conversa bastante com o que a gente conversou, né, com o que você disse. Então eles dizem que a gente tem um plano que é o plano terreno, no caso da Terra, né, acima da gente, meio que encostadinho, mas um pouco acima, a gente tem esse plano umbralino, né? O umbral. Uhum. Acima a gente tem o penumbral, que é onde ficam essas cidades astrais. Então, em teoria, o nosso lar, Aruanda, ficariam nessas regiões penumbralinas, que já é o início de um local de descanso, né? De um Uhum. repouso. Uhum. Acima do penumbral, a gente teria uma esfera de luz, em cima de seres ascensionados e em cima desses programadores astrais. Esses programadores astrais seriam seres que têm milhões e milhões de anos, que passaram milhares e milhares de vivências, né? E hoje têm uma capacidade, são povos com uma capacidade tecnológica, inclusive, muito grande. E que se diz que esses povos, que são de vários povos diferentes, né? Se uniram para esse projeto kármico terreno e que cada planeta e cada dimensão, né, teria o seu próprio projeto encarnatório. O projeto encarnatório da Terra pressupõe o esquecimento, então esquecer para a reencarnação é uma coisa muito importante, né? Não lembrar aquilo que você fez ou ter uma lembrança vaga de quem você foi é algo importante para essa vivência que você está tendo agora. Posso te fazer E, uma pergunta? claro, desculpa. Não, não.
Então, eu tenho questões em relação ao propósito da reencarnação. Assim, eu acredito que exista reencarnação porque eu acho que as evidências são muito grandes para a gente desconsiderar isso. Não apenas porque existem, na maior parte das crenças das religiões, né? Se a gente for tirar o cristianismo inventado, mais novo, mas enfim, existe na maior parte das religiões. Mas eu tenho assim, por que esquecer? Não é? Vou te dar um exemplo só. Aí eu gostaria que você, sei lá, debatesse comigo ou me desse uma luz em relação a isso. Porque é o seguinte, vou pegar o meu gato, tá? Meu gato, ele pulou na minha cadeira e para ele é uma brincadeira, né? Ele não sabe, ele não tem ciência de que eu estou fazendo um podcast, de que é um momento importante e tal. Então, para ele, na verdade, ela, não sei porque eu tô chamando de o gato, mas enfim. Para ela é algo que é uma brincadeira, algo normal. Então, assim, eu tenho que ensinar para ela na hora de que aquilo, de que eu não gostei daquilo e retirá-la da minha cadeira. Porque se eu esperar um pouquinho e ensinar para ela à noite, quando ela já tiver esquecido, não vai dar resultado. Então, assim, o que eu vejo, tá? Eu posso estar completamente errada e estou aberta para sua opinião em relação a isso, né? Que nós somos animais, a gente está aqui na Terra para aprender, estamos aprendendo e tal. Mas, assim, se a gente reencarna numa condição bem ruim, numa condição de provação, e a gente não se lembra do que fez na vida passada, isso causa mais revolta, porque não tem um porquê dessa dor, você não sabe o porquê dessa dor, né? Então você acaba sofrendo, causando revolta, e é como se, na minha visão, assim, a gente alimentasse para sempre a máquina do sofrimento, né? Porque é como se fosse uma maneira cruel de você explicar algo para alguém. Essa é uma visão. Aí eu queria saber o que você acha disso, assim. Eu concordo com a sua visão. Eu acho que você tocou num termo que gira também boa parte das religiões, fala que a nossa terra hoje é um lugar de expiação. E aí, limpando um pouquinho aquilo que é cristão dessa visão, né? Aquela coisa da punição, do pecado, eu gosto de olhar do ponto de vista da nossa evolução, seja essa evolução qualquer caminho, né? Ai, eu sigo a mão esquerda, não evoluo? Não, evolui também. Independente do caminho que se escolhe, você constrói para você alguma coisa, você aprende, você cresce. A ideia do esquecimento, ela é muito condizente com uma ideia de um plano de provas, né? Porque se a gente né, simplesmente acordasse lembrando de todo o nosso processo encarnatório, imagina o quanto de conhecimento que a gente, né, ter assim no momento do despertar, não teria nenhuma escola fundamental, não haveriam nem crianças, porque, né, assim, se a gente parar para filosofar, porque para que reaprender tudo numa escola se você já aprendeu milhares e milhares e milhares de vezes sobre aquele tipo de ciência? Então, inclusive tem alguns teóricos da linha aí da ufologia que acabam viajando, né, no que é nessa ideia de futuro. E aí eu gosto muito da proposta que você sempre compartilhou com o grupo de Solarpunk, né, do que Uhum. seria esse futuro tecnológico e também espiritual para essa nossa vida, mas num futuro, por exemplo, com a tecnologia, se a gente conseguir ter, através da ciência, um entendimento maior do mundo espiritual, a gente tende, esses teóricos dizem que a gente sequer vai ter crianças no futuro, que a criança, o modelo da criança seria algo em extinção, né? É o que eles dizem, porque a gente vai ter um conhecimento, em teoria, tão grande sobre as nossas encarnações passadas, e a gente vai ter tanta lembrança daquilo que a gente viveu e tanto conhecimento de tecnologia que a gente, de fato, conseguiria construir corpos, né, em que a gente já fosse adulto, desde o momento em que voltasse para a Terra. Mas a ideia da reencarnação para essas linhas é de você poder vivenciar todos os pontos de vistas possíveis e imagináveis. Né? Isso que
Essas teorias dizem. E aí, se a gente não tiver o esquecimento, se a gente se lembrar de tudo, esses pontos de vista passam a ficar prejudicadas nessa ideia de plano kármico que foi construído na Terra. Dentro Eu desse. acho que você colocou, você foi a primeira pessoa. Desculpa te interromper. Imagina. Desculpa. Não, é que você foi a primeira pessoa que colocou um ponto que eu realmente, assim, que realmente despertou a minha visão em relação a isso. Porque se você já lembra, você está muito apegado à sua outra vida, né? Então, assim, para você realmente conseguir se desapegar, você acaba tendo que experimentar esse esquecimento, né? Desculpa. Só Não, que, só que pensando no que você acabou de falar. ah, sim, é isso mesmo. Então vamos supor que você seja minha irmã nessa vida. E aí você me dá uma facada e eu morro. Tô falando assim bem no popular, que nem a gente ouve um monte de centro kardecista por aí, né? Uhum, Você me deu uma facada e pronto, eu estou mortíssima ali. Aí na vida seguinte eu como a sua mãe, uhum, entendeu? Naquela ideia também que culpabiliza completamente a mulher, né? De todos, uhum. inclusive, né, sacralizando a maternidade, né? Como se a mãe precisasse ser aquela mãe realmente que ama incondicionalmente, que está sempre disponível para o filho. Então, aquela ideia bem real do que é ser uma mulher, né? Mas não é verdade? É verdade. Completamente real, assim, mas enfim. E aí a mãe vem aí, vira a mãe do seu maior inimigo. Então, o que o kardecismo também traz um pouquinho é essa ideia de que, se eu me lembro de tudo, as minhas mágoas anteriores também voltam. E, em teoria, eu preciso simplesmente vivenciar pontos de vista diferentes. Eu não posso trazer comigo e carregar comigo uma série de aprendizados. Ou a gente está falando da dor, mas vamos supor, você teve uma alma gêmea, o amor da sua vida, entendeu? Nessa terra. Aí, se você vem, né, para uma outra vida e esse seu grande amor vira seu irmão, vira uma coisa assim bastante complicada socialmente, porque Aí tem assim entra uma em série de e normalmente é difícil, assim, segundo o kardecismo, você não sai tanto daquele nicho que você está habituado, não muda tanto, assim, de pessoas, né? Geralmente você tem um conjunto de pessoas que vão acabar meio que se encontrando, é muito lento, demora muita encarnação para você trocar de grupo encarnatório, né? Então, ficaria muito complicado dentro desse paradigma reencarnatório a não ter o esquecimento. Eu entendi. E é meio óbvio que o esquecimento existe, né? Porque senão seria muito fácil, todo mundo lembraria. Considerando que reencarnação de fato existe, o que eu acredito, porque, como eu falei, né, as evidências estão aí, a gente tem muitos relatos, relatos de criança mesmo que se lembraram das outras vidas, né? Porque, assim, gente. Tem pessoas que vão para o mundo espiritual e que ficam anos e anos para reencarnar. Mas tem gente que já reencarna logo em seguida. E aí a gente se pergunta assim, mas como é que isso funciona, né? Para a magia do caos, o que é esse mundo espiritual? O que é essa reencarnação? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que todas as religiões estão certas. Dentro da magia do caos, todo mundo está certo. Por quê? Porque você tem aquilo que eu vou chamar de arquiteto, que é aquela pessoa, o mago, ou às vezes a deidade, a entidade, que estudou anos e anos, que tem um grande conhecimento, um grande poder de pensamento, de visualização. Então, lembre que tanto a doutrina espírita, quanto a Rosa Cruz, quanto a teosofia, vai falar sobre o poder do pensamento no plano espiritual. Então, esse poder de pensamento, mais o poder de conhecimento que essa pessoa tem, faz com que ele construa a sua própria colônia, sua própria cidade, seu meio de vida. E daí o que ele faz? Ele vai pegando pessoas que pensam como ele ou ela, que se transformam em súditos e que ajudam a movimentar, a construir aquela colônia. Então, as colônias espíritas existem, as colônias da Umbanda existem, do Candomblé, e as colônias cristãs também, em suas diversas formas, né?
o que o cristão vai chamar de paraíso também vai existir ali no grau deles, muitas vezes como ilusões, né? Que a pessoa fala, nossa, este é o único Deus, e ela vai estar ali após a morte, presa, né? O que a gente chama de demiurgo. Então, há muitos debates sobre isso. Então, o que vai acontecer com você quando você morrer? Provavelmente, a gente tem duas questões. A primeira é você acabar indo para onde a sua família está, sendo resgatado ou resgatada por alguém da sua família que já faleceu e que vai levar para essa colônia na qual sua família acredita. Então chega a vovó, você vai passar por um trauma, tá? Porque a morte não é fácil, a morte ela é transformação, ela exige um baque, né? Não precisa ser um trauma de, oh, nossa, que terrível, mas é um baque que você passa, né? Ninguém quer morrer, ninguém está preparado para isso. Mesmo que a pessoa diga que sim, é sempre uma passagem. Então, assim, às vezes você é recebido pela sua avó e naquele momento você fica emocionado, você segue e vai parar nessa colônia que tem a ver com o que a sua avó acredita, ou sua bisavó, quem quer que seja. E aí você vai aprendendo ali como aquela colônia, como aquela crença funciona e você vai viver ali. Assim como é aqui no plano físico, no qual a gente nasce já numa família, já numa nação, com suas leis, com suas ordens, com seus governantes. E essa família vai explicando para a gente como as coisas funcionam. Quando a gente morrer e renascer para a morte, vai ser mais ou menos isso também. Agora, a pergunta que não quer calar é: será que é desejável para você e o seu crescimento você ir para este caminho espiritual da sua família? A outra opção também é se você já se interessa bastante pelo mundo espiritual e você aqui pega grande parte da sua energia e acaba lendo sobre isso, você vai escolher uma crença. E nessa escolha de crença é que você pode ir parar também no mundo espiritual que tem a ver com essa crença que você escolheu. Então, vamos supor, você acaba saindo da crença da sua família, tá? Deixando de lado, e acaba estudando uma outra espiritualidade aqui no mundo terreno. Então, você acaba fazendo amigos, você acaba conhecendo seus mestres ou seus guias, ou a pessoa que vai te auxiliar nessa passagem. Então, quando você falecer, é muito provável que você vá para o caminho ou da sua família ou então do mestre que vai te acolher ali na colônia espiritual dele. Por que eu estou te falando isso? Essa questão de como o mundo espiritual é um reflexo também das leis, da vida que a gente tem aqui, das crenças que a gente tem aqui, do conhecimento que a gente tem aqui. Porque existe o que eu chamo, o que Nietzsche já chamava, outros filósofos, outras pessoas chamavam de espírito livre, que é aquele espírito que é mais ou menos o que o caoísta quer se transformar, né? Ele sabe das diferentes crenças, ele sabe das possibilidades e ele é livre para andar entre elas se ele quiser. Ou livre para construir sua própria senda, sua própria colônia, sua própria vida no mundo espiritual, né? E essa liberdade, obviamente, vem com o preço de que você precisa estudar muito, conhecer muito e ter muito poder de visualização, porque para plasmar a sua realidade, você precisa de muito poder de visualização. Então é nisso que o Caote acredita, né? Todas as crenças são reais, todas as possibilidades são reais, e o que vai acontecer com você depende daquilo que você acredita, daquilo com o qual você mais vibra, né? Eu concordo totalmente com você. E aí, gente, então, começar essa construção a partir de agora, passa a ser uma coisa bastante importante, né? E tirar um pouco esse pensamento da redenção, né? Essa coisa assim sempre da remissão, que é uma ideia que esse cristianismo arraigou, né, tão fortemente
para a gente. Então, entender que exatamente somos espíritos livres, né? E que não necessariamente a gente precisa ir para uma colônia. Tem muitos espíritos que acabam não indo para uma colônia e ficam nas regiões umbralinas. E alguns Sim, ficam porque querem. sim. Então, uma série de livros do Chico Xavier, né? Dele, porque tem o pessoal que ama Harry Potter, né? Harry Potter, mas nem sabe que o Chico Xavier já fez o quê? Com 950 milhões de livros sobre a saga do André Luiz, que é o Harry Potter do Kardec, né? Basicamente. E aí o que que acontece? O André Luiz, que é um espírito que é o protagonista, né, de boa parte dos livros que dessa saga específica do nosso que começa no Nosso Lar, que teve o filme, que muita gente deve ter assistido o filme, eu li do livro, são Uhum, 16, na verdade, né? Eu tava brincando, mas são 16. E aí uhum, eles contam a história de um médico que vivia na Terra uhum, e ele era um médico que ele meio que estava cagando assim para os pacientes, então ele vivia uma vida assim bem comum, um cara de classe média, um homem branco com o seu doutorado, né? Bem de vida ali, de boa, a família que abriu o consultório para ele, e aí ele atendia as pessoas, e porque a secretária dele colocava a gente, às vezes, em caixa para ele ser atendido gratuitamente, né, para que as pessoas fossem atendidas gratuitamente, ele acabava fazendo isso mais para agradar a secretária que ele tinha do que para, de fato, fazer o bem ou melhorar a vida de alguém. Ele bebia uhum. muito no livro, né, no Nosso Lar, nessa saga toda, conta que ele tinha uma vida que era regada à droga, enfim, que é bem uma visão bem também clichê de um entorpecente, de um cigarro, enfim. E quando ele morre, ele fica no umbral durante um tempo e ele é chamado de suicida no umbral, porque ele bebeu e fumou muito e a morte dele teve a ver com o fato do cigarro, por exemplo, que ele vivia, né? Então, ele teve uma morte decorrente de um uso de cigarro e bebida. Ah, e aí, essa saga de 16 livros, né, do Nosso Lar, conta como foi esse processo de ele ir para o umbral, as coisas que ele viu no umbral, até esse processo de ida dele para outros planos. E os livros seguintes do Nosso Lar, tem um que acho que é o terceiro ou quarto livro da saga, que é o Libertação, que para mim é o melhor livro assim dessa saga. O pessoal gosta de Nosso Lar, mas Libertação é incrível. E no Libertação, o André Luiz, que é esse espírito, ele já está trabalhando, porque se diz que tem trabalho nessas colônias espirituais, né? Então a gente não morre para parar de trabalhar, né? Até lá a gente trabalha. Uhum. E ele precisa. Exato, a gente não se livra, gente. Não adianta você falar que você quer morrer para você não trabalhar. Porque você está trabalhando também. Autônomo ou não, né, Lua? É, exato. Mas, enfim, e aí ele desce lá do Nosso Lar, e aí Uhum. ele vai para essas crostas umbralinas para chegar até a Terra e libertar o espírito de uma menina que está com uma horda de obsessores, tem mais de 100 obsessores junto com ela. E aí eles contam dessa organização que existe no Umbral, que é como se fosse mesmo uma facção aqui no nosso plano, né? Que são Uhum. espíritos que realmente estão numa estrutura organizada de crime, por exemplo, que escolhem ficar lá, não querem sair. E estão por Uhum. livre vontade. Então, essa ideia de que, eu vou morrer, vou ficar no umbral e a gente vai. Também ela pode ser por uma escolha, tanto por você escolher ficar onde você quiser, como você escolher Uhum. o seu caminho. Ah, e às vezes, né, essa jornada do André Luiz traz alguns exemplos de quando a gente acaba não tendo tanto essa noção de escolha. Então, eles mostram espíritos que estavam na Terra completamente imersos no ódio, então, tipo um Bolsonaro da vida, né? Desses espíritos, ou desses que seguem, esses fascistas. Então, você que é fascista, você acha que você vai morrer, que você vai para o nosso lar, você não vai, amor. Então ele conta o quê? Que tem espíritos que têm tanta raiva e que tem esse comprimento de onda, né? Essa densidade, essa frequência tão, né, ruim,
que eles perdem até essa forma humana. Então eles dizem que o perispírito, que é essa forma, né, que cobre o nosso espírito, essa matéria do nosso espírito, ela vira uma massa. Então tem alguns espíritos que o André Luiz conta pra gente que chegam a perder a forma humana. Então eles viram uma espécie de uma gosma, assim, uma geleia, uma gelatina que se arrasta em ódio. Então você que é fascista, não vai virar geleia no umbral. E a gente vai rir de você. Então essa é a verdade. É verdade. Ah, desculpa, Desculpa, Lua. mas Pode só falar. para complementar, o que eu falei sobre você vai para onde você acredita, mas aí é ou para o atração ou repulsão. No sentido de ou você vai para o inferno que você acredita, ou você vai para o paraíso que você acredita. E isso, obviamente, vai depender das suas ações aqui na Terra, né? As suas ações aqui na Terra é simplesmente uma consequência, tá? Eu não acredito em karma, lei das três vezes, como a gente acredita exatamente, tá? Para mim é um pouquinho diferente. Eu acho que as pessoas, que nem você falou, tornam isso cristão demais. Elas acabam botando muita culpa no que não necessariamente precisa ter culpa. Só que sim, as suas ações vão ditar as reações que você vai ter no mundo espiritual. Então, se você for um cara babaca que causou muito ódio por onde quer que você seja, é óbvio que isso vai repercutir lá. Se você for uma pessoa ignorante, isso vai aparecer no seu espírito, né? É óbvio que quem está aqui de coração aberto já dá para saber que não é ignorante. Mas assim, eu queria ser um pouquinho a advogada do diabo. Posso ser? Para a questão do Claro, umbral? lógico. Então, eu queria dar um pouquinho de uma outra visão do umbral, tá? Porque, assim, né, a gente às vezes polariza muito. Branco, preto, ruim, bom, e tudo, todas essas questões, e às vezes há entrelinhas, né? Há entre mundos que são um pouco dos dois. E essa questão do umbral existe também. Existem mundos no umbral de magos da mão esquerda, tá? Magos que não querem seguir determinadas leis, não querem ir para colônias trabalhar da forma que se trabalha em colônias. Então, eles vão construir as suas próprias e são regiões que podem ser muito bonitas, inclusive, de aparência gótica, tá? Aqueles castelos medievais maravilhosos, com flores negras e em vinho, aquela questão toda. E é um estilo de vida que eles têm que, para quem vê de fora, aquilo ali faz parte do umbral. Mas é um estilo de vida ordenado. Existem muitas cidades nas quais você encontra bibliotecas dos livros chamados proibidos, que são livros que contêm muito conhecimento, que é considerado um conhecimento perigoso se cair nas mãos erradas. Um conhecimento, vamos supor, o Necromonicon estaria lá. Os livros mais de difícil leitura, que mentes não conseguiriam, os livros que evocam os antigos, os livros mais densos estão lá. Então, você tem bibliotecas que são protegidas e locais que são protegidos de difícil acesso, que o espírito de luz que tem medo das trevas não consegue se comunicar bem com as sombras, que não consegue ter este caminho, né? Ele não iria entrar lá, ele acha aquilo ruim. Agora, se você não se importa com a estética gótica, com o caminho mais obscuro da vida, com essas questões de mão esquerda, existem sim colônias no mundo umbral que não são exatamente colônias de sofrimento, né? Como a gente vê ali, nossa, estou passando fome, estou passando frio, e tudo isso. Então, eu queria passar isso para vocês, porque é algo que muita gente não fala, mas que eu, inclusive, gostaria de começar a escrever e falar um pouco a respeito, porque isso existe também, sabe? Assim, não é só você ir para o mundo de luz e ficar ali e viver de acordo com o que eles estão falando.
Mas é muito provável, sim, que a gente vá para colônias que a gente acredite, e depois, a partir daí, também começar a estudar, quando eu disse o espírito livre, para a gente começar a estudar para visitar outras também, outras formas de pensamento e tal. Então, eu já estive numa que eu sonhei com ela, né? Porque o mundo espiritual, ele também faz parte do mundo dos oneiros, né? Tá bem pertinho lá. Você pode ir pelo mundo dos oneiros para o mundo espiritual quando você sonha, ou ficar só no mundo dos oneiros também. Que, aliás, o mundo dos oneiros, dos sonhos, também é considerado um plano espiritual. Não exatamente o mesmo dos outros dois, mas também é considerado um plano espiritual. Enfim, eu sonhei com isso, eu vi aquilo, a questão da colônia e tal. E como a força de pensamento que você tem que ser muito bom em visualização. Para você visualizar algo daquela dimensão. A colônia que eu estive, ela era uma colônia de artistas que eles construíram uma espécie de catedral gigantesca, assim, enorme, com arte, na qual eles reproduziram as artes que já existem aqui na Terra, tá? De grandes artistas, artes que foram destruídas pelo fogo, destruídas pelo tempo e tal, e artes também que eles construíram ali. Então, muitas vezes, a arte, se a gente for estudar, não é só arte que te encanta, não vai ser só aquela linda, louvando a Deus. Até mesmo a arte que louva a Deus, muitas vezes vai ter o nu, vai ter o erótico, vai ter outras questões que, se você só ficar assim, erotismo é ruim, o luxúria faz parte do pecado, etc e tal, isso vai tirar um pouco da riqueza que você pode encontrar em outras colônias, em outros estilos de vida, entendeu? Que não sejam exatamente aqueles ali que o Chico Xavier mostrou, que também existem, que também são reais, que são lindos, são maravilhosos, mas que podem ou não ser para você. É isso que eu estou querendo colocar aqui. Nem tudo é para você. Você não precisa necessariamente seguir aquilo ali ao pé da letra. É só isso que eu queria falar. Eu concordo totalmente. Até no próprio nesse Libertação que a gente estava conversando, nessa entre aspas descida do nosso lar para cá, né, para o mundo terreno, eles param em uma cidade astral que fica no umbral. Então seria um campo de passagem, seria um campo de descanso essa cidade que eles ficam. Até isso da arte é bem interessante porque o Chico, né, psicografando, conta, né, pelo André Luiz, que tem artes que ele vê, né, é um local que parece realmente, tem esse estilo gótico mesmo, parece um castelo, e ele vê um quadro, uma obra de arte na parede, que é muito parecida com uma obra daqui, da Terra. Só que ela é muito mais bonita, ela é muito mais brilhante, porque eles dizem que os nossos sentidos também se alteram, também se Exato. ampliam quando a gente sai do corpo. Então, se diz, né, tem uma crença, pelo menos no kardecismo, de que a gente vai ouvir notas e sons que a gente não ouve na Terra, e que, portanto, existem instrumentos musicais que a gente jamais imaginaria aqui na Terra lá. Então, seriam instrumentos altamente tecnológicos que tocam notas e vibrações que a gente nem imagina. O mesmo se dá pelas cores que os artistas usam para reproduzir suas obras. E aí o André Luiz ele dá a entender que os artistas da Terra, muitas vezes, em desdobramento, ou em projeção astral, viagem astral, né, cada um chama de um jeito, vai até lá e observando muitas vezes uma melodia, uma música ou uma arte, volta para a Terra com uma lembrança inconsciente daquilo e acaba reproduzindo ou dando a sua interpretação daquela beleza que se viu no plano espiritual. Tem uma outra questão também que eu acho legal mencionar para quem gosta bastante de projeção e de viagem astral, né? Que é um dos caminhos também para se acessar uma colônia, que é o fato dessa nossa capacidade de absorver aquilo que a gente vê fora do corpo, né? Exato. Então, muitas vezes acontece de a gente fora do corpo visitando uma colônia,
tem uma conversa com algum espírito que mora ali e que te passa uma mensagem ou que conversa com você e que você traz uma reminiscência, você traz uma simbologia daquilo que você ouviu. Então vamos supor que numa viagem astral você foi parar numa cidade que sua avó mora, sua avó que já é falecida mora. E vamos Uhum. supor que a sua avó tenha comentado com você sobre os problemas que você está vivendo hoje, sobre como a vida é bonita, mas ela é cheia de dor. E aí vamos supor que vocês estejam num campo, né, num campo de rosas, por exemplo. E aí você traz essa mensagem se lembrando de uma rosa. Você fala, nossa, eu tive uma projeção e me vi só num campo de rosas. Você guarda aquela mensagem da rosa, do espinho, que você mesmo às vezes projetou na sua projeção, Uhum. que não necessariamente foi onde você viu, aquilo que você viu e aquilo que você percebeu. Então, tem isso também, né? Muito do que a gente observa, inclusive em projeção, ainda é filtrado pela nossa capacidade Demais. intelectual, pela nossa cultura, pelos nossos paradigmas. E aí a gente pensa, né? Se essas viagens para outros planos. Imagina, na década de 30, né? O Chico escreveu boa parte dos livros dele há 1000 anos atrás, né? Quase. E É. aí ele mostra uma série de tecnologias que, tudo bem, são bem eurocêntricas, né? É uma ideia de tecnologia eurocentrado. Mas Uhum. ele já mostra o que seria, por exemplo, um carro voador. Tem uma hora que desce uma espécie, ele descreve uma espécie de uma tela que desce assim, né, em que aparece um ser de uma cidade ainda superior ao nosso lar que dá uma palestra. E hoje a gente tem, por exemplo, uma tela de LCD, a gente tem Uhum. cinema. Então, como traduzir isso? Imagina um espírito da década de 20, de 30 na Terra, chegar hoje e olhar um metrô. Deve imaginar que seria uma coisa assim, uma coisa absurda, um monstro, alguma coisa assim inimaginável. O Então, próprio celular, isso né? também. O Hã? próprio celular, o próprio celular, o smartphone, há 10 anos, 10 anos atrás a gente já tinha. Mas assim, quando eu era criança, eu não conseguia imaginar algo daquilo. E imagina que uma pessoa como nós, hoje, a gente consiga visitar uma colônia que é 100 mil anos, vamos supor. Um exemplo bem, né, bem hipotético. Uma colônia bem avançada tecnologicamente. A gente não vai conseguir assimilar absolutamente tudo o que acontece. E aí a gente volta com essa ideia daquilo que é fantasioso, daquilo que é, né? E aí parte dessas vertentes mais ufológicas, essas vertentes mais místicas, buscam dizer que essa magia não é necessariamente uma magia fantasiosa da Disney, sabe? Aquela coisa da varinha, a luzinha, não é necessariamente isso. Mas é uma série de tecnologias que são colocadas e que a gente não tem a menor ideia da densidade que elas têm, da forma e do funcionamento, então a gente não consegue sequer mensurar isso, né? Tem Exato. uma e aí eu vou para uma outra lenda, né? Tem uma lenda urbana aí que diz que quando os navios estavam chegando no Brasil, né, nas terras indígenas, os índios não conseguiam enxergar os barcos, porque era algo que estava, né? Tem essa lenda, não sei se vocês já ouviram, que os Já índios não conseguiam enxergar os barcos porque eles não tinham nenhum tipo de acervo sobre aquilo que estava sobre as águas e que, portanto, a gente sequer conseguiria ver. Então, o que essas correntes trazem é que essa magia que é tão importante para a gente não é algo necessariamente místico, mas que pode ser algo extremamente tecnológico. Exato, eu concordo plenamente contigo, assim. A questão do índio, para mim, quando você disse que não podia ver, eu acho que é mais assim, não conseguia realmente entender o que era aquilo, né? Isso, Que é isso que está chegando aqui? E eu concordo, isso. porque, assim, com certeza isso é algo que Platão já falava também. A gente sabe muito mais quando a gente está fora desse corpo, dessa limitação aqui, que a gente se autoimpôs na minha visão. Porque, para mim, isso aqui é um grande videogame, e aí você escolhe lá o modo que você quer jogar no modo hard, no modo survival, qualquer modo que você está jogando. É um grande videogame que a gente entrou. E assim, quando a gente está descansando, que é quando a gente desperta para o mundo dos oneiros, né? E a partir do mundo dos oneiros, a gente entra no mundo espiritual.
Aí que a gente vê o quanto que a gente sabe, né? Por exemplo, eu já tive sonhos em que eu estava dando palestras lá no mundo espiritual e que, assim, eu não entendo o que eu estava falando, entendeu? Eu consegui acordar, consegui lembrar, por isso que é bom manter o diário de sonhos sempre atualizado. Mas, assim, eu não conseguia entender o que eu estava falando, não fez sentido para mim quando eu acordei, porque era algo muito avançado. Então, a lua, que é a lua real, que é a lua de verdade, que é quando eu desperto no sonho, quando eu estou lá no mundo espiritual, ela sabe muito mais, porque ela se lembra das outras vidas, ela se lembra como é que é o mundo espiritual, ela tem lá a vida dela no mundo espiritual. Já esta lua, agora que está falando com você, que é uma mera estudante, ela não tem todo esse acervo. E mesmo assim, mesmo a lua do mundo espiritual, mesmo assim, ainda é uma mera estudante, né? A gente está aqui aprendendo bastante, aprendendo pra caramba, né? Vivenciando pra caramba. Então, assim, na minha visão astral que eu tive quando eu tomei cogumelos, e assim, foi uma das melhores coisas que eu já vivenciei na minha vida, um dos melhores momentos da minha vida, que eu vi tantos templos, eu visitei tantos templos, eu vi. Chegou uma hora que eu estava completamente cósmica, né? Que eu vi o mundo, o universo se desdobrar. Eu vi uma questão assim que eu não tenho palavras para descrever, sem palavras. Mas assim, eu vi também o meu próprio templo, a minha própria casa espiritual que eu construí lá, que eu sei que existe, né? Aí você fica assim, ok, então existe tudo isso no mundo espiritual. E agora, como é que eu faço para voltar? Como é que eu faço para ir lá quando eu morro e tal? Então, muito do trabalho do mago, da bruxa aqui, quando está encarnado, é exatamente se preparar para isso, se preparar para a morte, se preparar para essa transformação. Para que quando ela aconteça, mesmo que seja de uma forma que vai impactar a gente, porque não tem jeito, todos nós seremos impactados em maior ou menor grau, não seja algo tão terrível, não seja algo que faça com que a gente fique aqui na Terra perdidos, né? Totalmente sem saber para onde vai. E aí eu queria só trazer uma outra questão também, que é a questão da crença grega, né? Sobre como é que é esse mundo espiritual para os gregos, né? Então, por exemplo, quando a gente morre, segundo os gregos, a gente iria para três regiões distintas: o Tártaro, os Campos Elíseos ou o campo de Asfódelos. Asfódelos. Então, assim, o Tártaro é ali a parte de julgamento, né? Se você roubou, se você matou e tal, você passa um tempo lá para você ser julgado pelas suas, enfim, né? Pelas suas questões. Já os Campos Elíseos seria mais ou menos como um paraíso, para onde vão as almas valentes, as almas dos poetas, até os deuses e tal, né? Essa questão ali é um pouco semelhante ao que seria o céu dos cristãos. E aí a gente tem o campo do Asfódelos, que olha, eu não quero ir para esse não, viu? Esse aí eu não quero ir para aí não, que é para onde vai as almas sem importância. As almas que ficam vagando, as almas que não são consideradas nem boas nem mais, nem boas nem ruins. Elas são simplesmente irrelevantes. Então, assim, uma questão que eu gostaria de colocar para você é: você quer ser considerado uma alma irrelevante? Que os deuses olham para você e falam, é. Sabe, uma pessoa ali que nunca fez nada na vida, sabe? Que não se marca nem como má, nem como boa, nada, simplesmente irrelevante. É complicado, né? Eu não quero essa questão, não. Ah, enfim, eu só queria falar sobre isso porque eu achei interessante trazer também a questão do plano espiritual segundo os gregos. Não, arrasou, você tem toda a razão. E até tem uma música da Bethânia que ela fala, né? Nem bem nem o mal, nem o diabo te deseja, porque a gente já não tem alma. E muitas vezes a É, gente vive aqui
nesse plano, nessa terra, assim, como se a gente estivesse vagando amorfo mesmo, né? Então, tomar cuidado com o que a gente considera de vida espiritual, porque esse pós, né, pós-vida, é só uma transformação de uma matéria, mas a gente já vive a vida espiritual, só que na nossa carne. Então, né, você vai esperar morrer para você ser uma pessoa, né, minimamente que está tentando construir algo para você ou para o mundo. Então, eu também não acho que é por aí. Queria pegar esse gancho para falar de um assunto que o pessoal ama, que é da necromância. O pessoal adora, que é, né, para a magia do caos, que essa questão das almas aflitas, né? Tem até aquela postagem que eu fiz no grupo sobre o trabalho com as almas, porque muita gente, quando pensa nas almas, na verdade, a gente está falando de espírito, gente. A gente está falando de um espírito que teve um falecimento, como a Lua falou, né? E que às vezes a gente vai para esse plano espiritual, a gente nem sabe que a gente morreu e continua tendo aquele mesmo sofrimento que a gente tinha na Terra, né? Então, tem uma série de espíritos que, após o falecimento, vão para esse plano espiritual, para o umbral, ou para onde quer que seja, e continuam vivenciando aquilo, aquela mesma dor que viveram para cá. E tem uma leva ainda desses espíritos que estão completamente esquecidos. Então, essa ideia de que vem a vovó, o vovô, o mestre espiritual, não, estão realmente fodidos mesmo. São espíritos que, por exemplo, eu não sei dar um exemplo exatamente de um, mas vamos supor, algum espírito que morreu queimado ou enforcado, tá? Eu não estou dizendo que essas pessoas necessariamente são esquecidas, não é isso, mas que continuam sentindo um espírito enforcado, por exemplo, a sensação da agonia no pescoço, a dor no pescoço, a falta de ar. E aí ele tenta respirar no plano astral e não consegue, porque ar nenhum consegue dar conta da necessidade de respirar que ele tem. O próprio André Luiz, né, da obra kardecista, quando morre é considerado um suicida lá, e aí tem essa visão de novo, né, punitiva do suicídio, ele bebe água porque ele tem sede, e a água não sacia a sede que ele tem. Né? Ele vive perenemente, ele vive 30 anos com sede, ele passa quase 30 anos terrenos no umbral. E aí, uma pessoa que segue a magia do caos, ela pode muito bem usar dos favores dessas almas, né, fazer uma troca de favores com esses espíritos, para que você consiga vibrar por eles, orar por eles e fazer algum tipo de oferenda, algum tipo de reverência, lembrar da existência deles, chamar alguma deidade ou alguma divindade que você goste, que te agrade, que consiga fazer uma espécie de uma troca que vai ajudar todo mundo. Essa divindade vai ganhar trabalhadores, porque muitos dessas divindades precisam desses trabalhadores espirituais. Esse espírito finalmente vai se ver livre desse sofrimento praticamente eterno e você vai ter aquilo que você quer. Então, esse trabalho, basicamente, isso é um trabalho meio que né, com os mortos. E essa linha de trabalhar com os mortos é uma linha muito forte em várias religiões, né? Então, não dá para a gente falar de plano espiritual e da vida após a morte sem falar de como a gente aqui, como mago, também consegue já hoje ter essa interlocução mágica nos nossos rituais, nos nossos feitiços, né? Com os desencarnados. Perfeito. Tem até um texto contemporâneo do Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios, que ele descreve mais ou menos como é que estão essas almas, né, no campo de Asfódelos. Que ele diz o seguinte: imagine a maior aglomeração de gente que você já viu num show, num campo de futebol lotado de 1 milhão de fãs. Agora imagine um campo 1 milhão de vezes maior que esse, lotado. E imagine que a energia elétrica falhou e não há barulho, não há luz, nem aquelas bolas gigantes quicando por cima da multidão. Algo de trágico aconteceu nos bastidores. Uma massa sussurrante de gente fica simplesmente vagueando nas sombras, sem direção, esperando um show que nunca vai começar. Se é capaz de imaginar isso, tem uma boa ideia de como são os campos de Asfódalos. A grama preta tinha sido pisoteada por eras de pés mortos. Um vento morno e úmido soprava como o hálito de um pântano. Então é isso. Se você não tem, se você morreu, não sabe para onde está, não sabe para onde vá,
pegue suas mãos, junte-as e ore. E ore, porque mesmo que você vá parar numa colônia que não é exatamente a que você quer ficar, você pode começar dali, né? Melhor do que ficar como uma alma penada, uma alma perdida no campo de Asfódelos. Você não quer isso para você. Pelo menos o caoísta sabe fazer banimento, né? Se vier aquele garrafa te jogar no Asmode, você já, pá, já faz aquele banimento ali, já manda aquele espírito, fala, hoje não, só amanhã, Hoje querido. não. Então, a gente já tem um pouco essa arma aí espiritual, né, gente? Nós temos várias armas espirituais, né? A maior e a principal delas é a oração, que muita gente se esquece, né? É o simples fato de você orar com o seu coração, né? De você pedir essa ajuda, porque tem gente que ela não quer pedir ajuda, mas esse é o primeiro passo, caso você se encontre num local de desespero e tal. Não é se perder, não perca a si mesmo, né? Peça ajuda, não importa onde você esteja. É isso que eu te digo aqui, é essa questão. Mas agora, então, vamos para um segundo tópico, né? Que a gente já comentou dele aqui, mas é a preparação para a reencarnação, né? Que muita gente adora também esse tópico. Aí eu queria te perguntar assim, como é que funciona a reencarnação para você? Você acha, por exemplo, que é possível uma pessoa reencarnar num animal ou que é impossível? Você acha que. Como é que funciona essa questão da reencarnação no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, não, eu não acredito que a gente consegue reencarnar num animal, um ser humano num animal, né? Tem várias linhas que, não necessariamente eu acredito nisso, mas tem uma série de linhas, tanto na Umbanda quanto no Kardecismo, que traçam meio que uma linha reta pelos reinos, né? Mineral, vegetal, animal, até chegar no reino humano. Acredita-se que há uma progressão, né? Há uma ideia de progressão dessa passagem. Não necessariamente eu acredito nisso. O que eu acredito eu, Pierre, né? Acredito em termos de reencarnação, é aquilo que eu até falei no podcast passado, que eu acredito que a gente vem para passar enquanto, né, ser humano. Não, então, para começar, vou começar do começo. Eu acredito Uhum, que a gente está no plano kármico na Terra. Eu não acredito que essa ideia de reencarnação aconteça em todos os locais. Porque eu acredito que tem locais em que não é, a reencarnação não é uma estratégia necessária. E aí, entre aspas, a gente está perenemente em espírito. A gente não precisa necessariamente passar por essa limpeza, né? Por esse ciclo de volta constante que a reencarnação nos traz. Então, eu acredito que esse é um propósito que serve para um plano terreno, né? Não acredito que isso é uma verdade de todos os planos que existem no nosso universo. Então, esse é um dos pontos. Dentro desse plano kármico da Terra, eu acredito que a gente reencarna para aprender a amar infinitamente. Tem vários textos, inclusive esotéricos, que trazem para a gente a ideia de que o amor é uma chave que abre qualquer porta no universo. Então, além da inteligência, há um sentimento amoroso, e aí não pode ser um sentimento amoroso, né, de romance, ou bobo, ou até cristão, mas é uma vibração amorosa, um aprender a amar tão intenso que você aprende a parar de julgar, porque você já reencarnou tantas vezes que você já passou por todos os pontos de vista possíveis e imagináveis que você poderia passar na Terra. Então, vamos supor, hoje eu sou homossexual, aí numa outra vida eu não sou, numa outra vida eu sou uma mulher, na outra vida eu sou, entendeu? E aí eu vou tendo gradações que envolvem a nossa situação de renda, a nossa situação de vida, a nossas, né? E aquilo que a gente sofre, aquilo que a gente passa, os nossos amigos e inimigos definem uma encarnação única que a gente tem aqui. Então essa ideia de que essa vida, por mais que a gente pense, então tem reencarnação. Então, essa vida eu não gostei, eu vou esperar a próxima agora. Não, essa vida que você tem é única. Esse ponto de é. vista que você tem, ele é único e ele é finito.
né? Então, agora, por exemplo, a gente está conversando, uma conversa deliciosa. É nessa vida, provavelmente, que eu estou fazendo podcast com você. Talvez na próxima a gente não ou faça. Então, são pontos de vista que eu só vou conseguir passar por aqui. Então, hoje, por exemplo, eu estou tendo a oportunidade de aprender com o que você está me dizendo. Eu só estou podendo aprender o que você está me contando porque eu estou nessa vida e porque eu te conheço. Né? Então, são arranjos que a reencarnação traz para a gente. E eu acredito nisso. Acredito que quanto maior é a nossa capacidade de amar, né, de amar mais intensamente, de amar sem limite, sem julgamento, mais a gente consegue tirar essa camada de densidade do nosso corpo e ampliar a nossa frequência espiritual. E aí a gente vai se tornando aquilo que o pessoal diz luz, né? Que não é bem luz, é que na verdade a gente fica com uma frequência tão grande e as nossas ondas são tão espaçadas que a luz passa por nós. Então a gente vai virando uma energia, uma matéria extremamente sutil. E aí, em teoria, a gente iria subindo nessa escala aí de terra, umbral, penumbral, né? A gente subiria até que um dia a gente se torne, por exemplo, um ser ascensionado ou algum outro tipo de entidade cósmica. Então, é um pouco do que eu acredito. Quem é cristão vê, por exemplo, Jesus Cristo, tem essa imagem de Jesus Cristo, né? De que, até quem não é cristão, mas que acredita nessa egrégora de Jesus Cristo, como um ser que era incapaz de julgar e que efetivamente tinha uma capacidade de amar. E aí esse amor é o que eu estou dizendo, né? É um amor que muitas vezes é agressivo, não é o amor idiota ou aquele amor, né? Que é o que às vezes o pessoal confunde também. Então muitas vezes a gente entra num centro kardecista que olha, eu vivo falando disso. Às vezes a gente entra em centro kardecista aqui no Brasil e parece que todo mundo fez lobotomia, porque as pessoas falam assim, oi, meu irmãozinho, assim que você entra, a pessoa não fala assim normalmente, e aí quando ela entra num centro kardecista, ela passa a ficar afetada com essa falsa imagem de uma superioridade que não precisa existir, que é artificial, para mostrar essa capacidade de amar, que muitas vezes essa pessoa sequer conseguiu construir. E fora daquela casa, fora daquele espaço, é um ser humano, às vezes, desprezível. E eu falo de kardecismo, mas isso se aplica a Umbanda, isso se aplica, enfim, a qualquer tipo de religião que tem. Né? Eu acredito um pouco nisso, Lu, e você? Não, então, pegando esse último gancho aí do kardecismo, minha experiência com isso, né? Eu vou até falar sobre isso um pouco mais num vídeo sobre como foi minha adolescência. É que eu sempre tive esse lado gótico, né? Assim, a partir da minha adolescência, que eu podia escolher minhas próprias roupas e tal, eu comecei já a me vestir mais de preto, ou de vermelho escuro, ou de roxo escuro, cores mais escuras, né? Então, assim, meu pai queria muito que eu fizesse os estudos espíritas, seria mais ou menos a catequese do espiritismo, né? O que eu fiz, eu comecei a fazer, porém, eu vi ali, eu já cheguei, né? Eu chegava de coturno, com meu vestidinho preto. Eu sei que a Rio de Janeiro é calor, mas enfim, era preto e tal. E daí já tinha aquele olhar, né? Tá de preto. Veio do umbral. Veio direto do umbral. Chegou aqui, É já obsessor. é obsessor. Tá cheio de obsessores. Já olha pra você, tá cheio de obsessores. E na verdade, o que eu não sabia, eu quero até falar isso no meu próximo vídeo sobre minha adolescência, mas o que eu não sabia naquela época é que o vestir preto, por eu não conhecer banimento, por eu não conhecer escudo, limpeza, etc, etc, era a única proteção que eu tinha contra o muito assédio do mundo espiritual, né? Contra muitas energias de cunho destrutivo que vinha até de brigas de família, aquelas questões todas, né? E até de casas mal assombradas, entre aspas, nas quais eu morei durante minha infância e tal, porque tinha rolado suicídio, enfim, questões assim. Então, assim, a pessoa às vezes ela te julga pela roupa que você está vestindo, mas às vezes não sabe que naquela roupa, naquela cor, tem uma questão do banimento, né? Às vezes a pessoa ela vai vestindo, ela entra muito por esse lado gótico,
de cores, de roupas e tal, mas porque ela tem essa necessidade de banir. E ela não sabe, ela vai buscando aquilo ali inconscientemente. Então, assim, só essa curiosidade do mundo espírita. Então, eu comecei a perceber muito isso desse julgamento, de pessoas que se vestem diferentes. Eu nunca gostei disso. Até mesmo a explicação que eles davam dentro do espiritismo ali, dentro daquela escola, né, sobre o que é ser homossexual. É porque é um espírito que ainda está, que foi mulher na vida passada e que agora não consegue aceitar que é um homem, ou vice-versa. Então, essas explicações que me davam, né, nem todo espírita pensa assim, nem todo espírita se comporta assim, ainda bem, mas é algo que eu não curti, né? E vendo muito conservadorismo dentro do espiritismo também, eu não gostei e eu acabei me afastando. Porém, existem alguns fundamentos do espiritismo que eu gosto muito, que eu acho incríveis, por exemplo, esses fundamentos das colônias espíritas e tal, eu acho uma delícia. Eu só discordo da parte que acha que a evolução ela é como se fosse uma linha reta, porque, na minha opinião, a gente não tem noção muito ainda do que um animal é. Então, eu já vou mais assim com outras religiões e tal, que acreditam que sim, é possível reencarnar em animais, se esse for. Se o humano tiver muito ali, muito a ver com aquela energia, né? Por exemplo, dentro do caoísmo, a gente acredita em alguns ritos de encarnação. E para você encarnar, o mago caote, ele pode ver a caosfera, né? E buscar a energia inteligente mais próxima dele e se encarnar naquela energia inteligente, se for o seu desejo. Então, assim, dependendo do seu grau de instrução, quando você estiver morrendo, você nem precisaria ir para uma colônia espiritual. Você já pode buscar o próximo corpo mais próximo de você, a próxima vida mais inteligente de você. Então, existem alguns magos que, por algum motivo, querem encarnar em algum animal que estejam perto deles. Vamos supor, tá? Que eu tô só dando um exemplo. Vamos supor que aqui em casa eu tenho 2 gatas, aí tenho meu marido e tal. E aí que por algum motivo eu queira continuar aqui por algum tempo, e daí eu acabo dividindo mais ou menos o corpo da minha gata por algum período de tempo. Ou porque eu quero fazer algum trabalho, alguma coisa assim. Então, eu poderia fazer isso, por exemplo, né? Mas aí exige um grau de conhecimento muito forte e também da gata, se for a sua familiar, aceitar esses termos com você. Aí, muita gente vai falar assim, mas o corpo da gata ele não vai suportar você ali dentro, né? Não necessariamente, tá? Eu acho que a gente ainda não tem muita noção de como os animais funcionam, e muitas vezes eles têm outras funções muito mais desenvolvidas que as nossas. O gato, por exemplo, ele tem muita função de limpeza, de banimento, ele tem acesso às outras esferas que muitas vezes a gente não tem. Então, dá sim para fazer isso, né? Então, tem povos que acreditam que seus ancestrais reencarnam em animais. Eu, como caote, eu acho que tudo é possível, sabe? Assim, então, eu não vou falar que é errado, que é impossível ou que não é. Eu acho que tudo é possível e depende, assim, do grau de informação que a pessoa tem, do grau de crença que ela tem e de como ela vai lidar com aquilo. Então, para mim, não é uma linha. Até porque aqui a gente nem tocou em outros assuntos que tornam tudo ainda muito mais complexo, que são os multiversos, os multiversos, as possibilidades, né? Para alguns, existem infinitos Pierres ali, conversando com infinitas luas, que podem dar infinitas tipos, infinitas respostas para cada pergunta, ou Pierres que estão fazendo outra coisa agora e não estão no podcast. Então, então assim, tem muitas questões, mas eu nem gosto de entrar nisso, não, porque aí eu acho que você acaba divagando tanto que você se perde nessas teorias e você acaba sem um norte.
E assim, eu sou uma pessoa objetiva. Eu gosto de ter um norte, eu gosto de saber exatamente. Então, assim, dentro do mundo do caos, por exemplo, aqui já é considerado algo bem obscuro, né? Que você tem um rito vermelho de encarnação, que é o seguinte: você é um mago, você já é idoso, você já sabe que você vai estar caminhando para a morte, daí você se apaixona por uma moça bem jovem, bem robusta, e engravida essa moça, tá? Considerando que essa criança ela ainda não tem alma, tá? Porque a alma ela só pode, para alguns ela só entra a partir do terceiro mês, para outros no quarto mês, etc. e tal. Há debate sobre isso, quando que a alma entra. Para outros, logo antes do nascimento. Mas, enfim, considerando que essa criança ainda não tem alma, ou seja, antes do terceiro mês de gravidez, o mago, olha isso, tá? Isso aí dentro do. Tem no Liber Nu até. O mago, ele se cometeria o suicídio dentro de um ritual, tá? E aí, visualizando novamente, né, a caosfera e tal, ele iria para aquela criança. Ou seja, aquele Coven, né, as pessoas ao redor dele, inclusive a mulher dele, né, que seria a mulher escarlate dele, eles iriam cuidar dessa criança, fazer com que essa criança crescesse para se tornar um grande mago também. E continuar, é como se fosse uma eterna continuação daquela crença, daquele coven, daquele poder ali. Então, há também essa possibilidade. Não estou falando aqui para ninguém fazer isso. Não saiam por aí fazendo isso. Só estou comentando a nível de conhecimento. E existem também o que a gente chama de walk-in, né? Que são magos, bruxas muito poderosos, que eles atingem uma certa idade e falam assim: agora esse corpo aqui já deu, eu vou pegar um corpo mais jovem e eu vou fazer uma possessão daquele corpo, tá? Isso é algo perigosíssimo, muitas vezes não dá certo, mas com algo, se o mago for muito poderoso e tal, a bruxa é muito poderosa, ela se apropria daquele corpo, né? Expulsa a consciência que está ali, ou muitas vezes troca a consciência para o corpo idoso no qual ela antes habitava, e aí passa a viver aquela vida ali dessa pessoa, e aí ela vai encarnando assim, pulando de corpo em corpo, né? Buscando eternamente a juventude, buscando eternamente, enfim, essas questões. Muitas vezes o mago ou a bruxa, né, que é muito poderosa, ela atrai jovens aprendizes e faz esse ritual aí, né, iludindo esses jovens aprendizes e pegando o corpo deles. Então, isso acontece também, é também uma possibilidade dentro do que a gente acredita. E também existem também as questões de cunho vampírico, tá? Que não é necessariamente igual a gente vê nos vídeos, nos filmes, mas que é a pessoa que consegue viver durante muitos e muitos anos, né? Se alimentando de uma força que não necessariamente é o sangue, mas o sangue ele representaria apenas de onde vem essa força dessa pessoa, né? E por aí vai, né? Então são várias lendas, são várias hipóteses e tal. Não estou falando para ninguém seguir esses caminhos de trocar de corpo ou de reencarnar num animal ou de algo do tipo. Só estou colocando aqui as possibilidades que existem. Até porque, assim, provavelmente quem fizer não estaria nesse nível. Pois E é. amor, esse ia pro Brau também. Mas é Existem. verdade, Lu. Quanto exemplo a gente tem até na cultura pop sobre isso, né?
Quem quer, assim, eventualmente visitar um pouco desses assuntos, então a gente tem geralmente isso é um tema que filmes de terror ou de, né, suspense adoram acabar visitando. Então, de uma maneira muito fantasiosa, mas a gente tem um filme A Chave Mestra, que mostra um pouquinho dessa questão da troca de corpos e tal. A gente tem até um filme recente, que é aquele Midsommar, que mostra, não é um spoiler, né, porque é um filme recente, mas tem um casal que acaba, né, cometendo suicídio e logo em seguida a gente tem uma cena de uma menina que acaba sendo engravidada. Então pode ser que, né, que o filho dessa menina que acabou de ficar grávida seja uma daquelas pessoas que acabou se matando. Então a gente tem uma série de filmes e exemplos na cultura pop, né? Filme de terror adora explorar isso de uma maneira fantasiosa. De toda forma, é interessante assistir, né? Se as Ah, pessoas querem ter uma visualização gráfica e tal disso, né? com certeza. Eu tenho uma aproximação muito caótica mesmo, né? Então, assim, se você tiver vivenciando algo de terror mesmo na sua vida, que tem gente que passa por poucas e boas, né? Tipo assim, apocalipse, sei lá o que está acontecendo. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar que realidade é essa, né? De onde que tá vindo isso? De onde que vem essa lenda e tal? Pesquisar bastante para você sair dessa. Exatamente. É importante, gente. Por favor, façam isso. E essa questão que você colocou, Lua, até desses preconceitos, eu gostaria de retomar um pouquinho isso, se você não tiver problema. Com certeza. A, Essa questão dos preconceitos, né, que a gente vê em algumas dessas doutrinas, porque assim, gente, na real, a gente está fazendo leituras, conjecturas, vislumbres do que é uma vida, né, pós-morte. Muita gente voltou, a gente tem psicografia, a gente tem viagem astral, lembrança, mas não existe ainda, né, uma concepção científica que acaba sendo um pouco mais, né, conclusiva para o nosso olhar. Tudo passa por uma série de filtros, né? Então, queria falar um pouquinho desses filtros também. Então, a gente tem esse filtro, primeiro, que é esse filtro da nossa capacidade intelectual, o filtro da nossa cultura, quando a gente olha para uma vida após a morte. Então, o que a gente consegue assimilar de acordo com a cultura que a gente tem daquilo que a gente vê. Da tendência humana a generalizar as coisas. Então, o ser humano ele tem uma tendência muito grande a tornar coisas diferenciadas ou sutilmente diferenciadas como uma coisa só. Então, parte também desse entendimento que a gente tem acaba passando por esse filtro. E quando a gente fala de uma literatura, desses filtros, né? E quando a gente fala de uma literatura formal kardecista, inclusive eu recomendo que as pessoas leiam, para quem segue Magia do Caos, eu recomendo sim que leiam o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. É claro que tendo consciência daquilo que está lendo e conseguindo enxergar a época histórica, inclusive, em que essa bibliografia foi escrita, né? Então, e aí a gente começa a pegar alguns preconceitos que eu queria trazer aqui para a discussão, que eu acho importante para o assunto de hoje, que é, primeiro, dessa ideia do que é tecnologia. Então, a gente tem a ideia do nosso lar, que é uma colônia espiritual extremamente avançada, e dessa tecnologia que é absolutamente eurocêntrica, né? Muito parecida, mas mais avançada do que uma tecnologia que a gente tem aqui na Terra. E aí, muita gente, quando pensa em Aruanda, não consegue pensar em Aruanda como uma Aruanda tecnológica. Acha que Aruanda é um monte de gente puxando rabo de cavalo, porque parte dos pontos e dos pontos cantados que a gente tem na Umbanda trazem menção a uma vida que muitas vezes é uma vida simples. E aí eu queria puxar a orelha de muita gente de entender que tecnologia não necessariamente é uma tecnologia eurocêntrica, né? Ela pode ser uma flecha ou uma seta, pode carregar dentro dela tanta tecnologia ou ser um gadget tão forte, tão avançado, quanto qualquer coisa né, plásmica de nosso lar. Então, a gente quebrar um pouquinho esse exercício de um preconceito terrível de quando a gente olha para uma colônia que é europeia e quando a gente olha, né, com uma ideia europeia, e quando a gente olha para uma colônia que tem uma ideia africana.
E ainda, porque ainda para essas pessoas, né, nesse preconceito, nesse senso comum, claramente as características de uma vida pós-morte de um africano, ou de uma ideia de tecnologia afrocentrada, tem a ver com o guerreiro, com a guerra, com a força bruta, uma série de estereótipos que são colocados, que é assim uma grande de uma besteira, né? E aí eu Uhum. faço um exemplo para quem assistiu, acabou assistindo até o Pantera Negra da Marvel. Não sei quem viu, né, e quem gostou de ver, mas a Marvel, para fazer esse filme, por mais fantasioso que ele seja, trouxe pesquisadores para pensar o que seria esse nível de tecnologia avançadíssimo numa África que sequer foi colonizada. Né? Então, parte daquilo que a gente vê de uma personagem no Pantera Negra, que é a Shuri, se eu não me engano, é esse o nome dela, Shura, ela é uma das mulheres mais inteligentes do mundo, né, nessa história, e ela tem assim dispositivos altamente tecnológicos que não necessariamente são eurocêntricos, né? Então o filme mostra, por exemplo, uma capa que é uma capa que consegue ser uma defesa. Não precisa ser um escudo medieval naquela ideia europeia que a gente tem. Tem uma série de outros mecanismos e a gente precisa tomar cuidado com esses preconceitos, senão nem o pouco que a gente vislumbra do mundo espiritual a gente vai conseguir captar pelos nossos preconceitos, né, aqui na Terra. E aí eu queria mesmo reforçar essa ideia. E as escritas do Kardec são escritas que estão presas ao seu tempo. Então, a visão, por exemplo, que o Kardec traz sobre os indígenas é uma visão extremamente preconceituosa, né? É dito nas escrituras de Kardec que se você vem como indígena, é sua primeira encarnação no mundo. Você ainda é um espírito absolutamente rudimentar, né? E o mesmo vale para quem é quilombola, para quem vem de um quilombo. O Ridículo. espírito verdadeiro evoluído para o kardecista é o que tem doutorado, é o europeu, branco, né? Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho o entendimento de que recomendo que todos os caoístas vão sim procurar essa bibliografia que traduz um pouco desse mundo que a gente está conversando agora e que, como você bem disse, Lua, traduziu de uma maneira muito fiel e muito exemplar esse vislumbre do que é uma vida pós-morte. Mas Uhum. sempre, gente, tome cuidado com esses preconceitos, senão a gente acaba absorvendo eles sem perceber, e entender que essa bibliografia espírita precisa sim ser atualizada, né? Absolutamente. Não estou falando de religião, mas a gente tem uma série de escritos que foram produzidos no mundo que foram sim atualizados. Então, tudo bem, não estou falando de religião, mas veja, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Uma obra tão clássica brasileira, tão preconceituosa, né? Com uma carga de racismo tão forte do Monteiro Lobato, que agora finalmente foi reescrita, né? Por Rubem Braga e outros autores que tiraram essa carga de preconceito que havia da época, né? Que bom. Então, eu entendo que a literatura kardecista demanda, necessita passar por uma atualização. O próprio escrito de Kardec, ele não pode ser visto como a Bíblia é vista, como uma letra morta, né? Uma letra que está ali parada, escrita na tábua. Ela tem que quem lê e faz a leitura dessas bibliografias espíritas precisa colocar essa vivência a seu tempo. Esse exemplo que você deu até do homossexual, eu, Pierre, ouvi. Eu cheguei a fazer, eu fiz todos os anos do curso, fiz 4 ou 5 anos de curso de mediunidade lá em centro kardecista, e muitas vezes ouvi de pessoas imbuídas nesse preconceito, que, como você bem disse, não são todas, a gente tem gente boa e ruim, ignorante e esclarecida em todas as religiões. Mas eu ouvi exatamente esse exemplo que você disse. Ah, e você foi uma mulher que gostava de homem casado, destruiu os relacionamentos, e aí você veio para essa vida agora na reencarnação para pagar. E aí eu falo, nossa, então a minha vida é um castigo? Eu achei que É. não. Eu tinha o entendimento de que eu vim aqui para ter um aprendizado que eu só vou ter na minha pele, que eu só vou ter como uma pessoa que é obesa, como nessa pele em que eu vivo, né? A orelha de abano. E todas Ah, as pai, coisas que eu você acabei é de fazer lindo, na minha você é genética. lindo como você é.
Ai, obrigado, eu adoro ver orelha de abano. Mas assim, o que eu quero dizer é que só nesse corpo, só assim eu vou conseguir ter uma série de entendimentos e esclarecimentos que se eu fosse um homem branco, hétero, padrãozinho, que vai pra balada, eu jamais teria, entendeu? Eu não estaria aqui agora com você conversando. Talvez eu estivesse numa balada sertaneja com uma calça extremamente justa, procurando alguma mentira. Que tudo bem também, que é a vivência da pessoa, entendeu? Deus me É. livre. Deus me livre, mas existe essa vida. Então, por favor, gente, leiam essas obras, porque são obras que eu de fato recomendo. É muito interessante você ler esses livros do André Luiz e ter uma ideia de como essas colônias funcionam, mas tentem, por favor, fazer uma leitura crítica disso, e não absorvam tudo, façam uma leitura crítica. Da mesma forma que eu peço muito que façam uma leitura crítica também dos meus escritos, né? Eu tenho um cuidado muito grande de ficar pensando assim, como é que o futuro vai ver meus escritos, né? Mas ao mesmo tempo, eu preciso escrever aquilo que está dentro de mim. E eu sei que eu sou agora a lua que está. Nossa, eu tive um déjà vu tão fodido agora. Eu tô tendo também. Eu juro por Mas Deus, enfim, juro mas pra enfim, você. mas enfim, só para falar. Eu sei que eu sou a lua que está neste corpo agora, vivenciando essa vida, por essa perspectiva, pá, 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 pá. E daí eu tô escrevendo de acordo com isso, né? Então eu espero definitivamente que as pessoas não levem meus livros, meus escritos, que elas consigam ter o pensamento crítico de ver como melhorar. E é por isso que eu gosto muito dos escritos de Nietzsche, porque ele era um cara extremamente misógino pela própria vida dele, tá? Mas ele disse: critique-me, 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 não me leve ao pé da letra, não me leve como único. Então, assim, eu gosto de trabalhar com os escritos dele porque eu sei que tem muita coisa que pode melhorar, mas ele justamente pediu isso. Ele implorou que isso fosse feito. E ele é um dos poucos que agem assim, porque a maioria, e agora eu vou entrar num outro assunto para a gente finalizar o vídeo, eu queria conversar o dia inteiro aqui, mas enfim. A maioria, Também. a maioria, ela quer ser o profeta assim, sem erro, sem nada, né? E aí o que eu queria entrar também era a questão de como você lida com a espiritualidade, porque tem gente que é escravizado pela espiritualidade, tá? E até mesmo por aqueles que se chamam de luz. Então, os espíritos de luz chegam aqui e falam assim: olha, a gente tem essa doutrina nova aí, e é o seguinte: você vai passar por diversos problemas, mas você vai ter que trabalhar para a gente. Sem parar. Então fizeram isso com o Chico Xavier, coitado. Né? Chegou aqui, ó, tá cansado? Não tá cansado, não. Vai aí, senta aí, escreve. Tá com problema de visão? Não quero saber, não. Continua escrevendo aí, porque você tem que fazer o que a doutrina tá te pedindo, porque é o trabalho maior. E essa glamorização do trabalho, né, que eu queria falar aqui, ela é um problema, tá? Primeiro, é ótimo que a gente trabalhe quando a gente morrer, porque o trabalho edifica a alma, o trabalho faz parte e tal. Eu acho que a gente não tem que ter tudo entregue pra gente de mão beijada, nem nada disso. Agora, essa glamorização de falar que não, você tem que trabalhar o tempo todo. Não, porque é espiritual. Então você largue tudo, largue a sua família. A sua mulher teve filho, não tem problema. Largue, deixe sua família e vá seguir o mundo espiritual. Que é o caso de vários e vários profetas, né? Eles preferem ir para a montanha se isolar, ou então deixar suas vidas, deixar família, deixar filho, deixar casa, ou então até mesmo ficar focado ali em trabalhar que nem um desgraçado para a espiritualidade. E eu vejo isso como um erro, tá? É um tipo de escravização, que eu acho que a gente não deve se entregar a isso, entendeu? Primeiro porque é uma coisa até mesmo egóica, se você quer saber minha opinião. A pessoa acha que ela é a única profeta.
Então, se eu não fizer esse trabalho aqui, ninguém vai fazer. Então, eu preciso me curvar ao que a espiritualidade quer com um nível de trabalho brutal e fazer tudo o que ela quer. Peraí, meu irmão. Peraí, meu irmão de luz. Tu não é de luz, tu não é mais sábio, tu não já viveu tantos e tantos anos. Então, você tem que entender, se você se lembra como é ser encarnado, que aqui o negócio é mais embaixo, né? Que eu passo frio, que eu passo fome. Ah, mas são provações e blá blá blá. Então tem a glamorização em muitos profetas. A glamorização do passar fome, do estar doente, do ser pobre e de trabalhar que nem um condenado para os outros, tá? E assim, não querer conforto, não querer nada. Então, isso é algo que eu quero abrir os olhos de você e que é algo que eu venho da mão esquerda, tá? Isso aí, quem é de mão direita e quer fazer isso, vai lá, faz o que você quiser. Só que assim, coitado da esposa, coitado do filho, né? Que às vezes é largado porque o profeta tem que sair para ser o melhor profeta, né? Então, assim, pô, será que o mundo espiritual não pode encontrar outra pessoa para me ajudar? Não, eu tenho que pegar essa carga toda só para mim? Será que não tem outros iluminados que podem me ajudar nesse trabalho, não? Ou tem que ser só eu tenho que largar minha família, tenho que fazer um trabalho de que nem um condenado? O que é isso? Eu acho que, assim, se o mundo espiritual ele realmente quer, ele pode iluminar uma ou mais pessoas, né, para fazer o trabalho. Inclusive, no filme de Kardec, você vê que todos os médiums que recebiam lá as questões que o Kardec colocou no livro dele eram mulheres, né? Mas o nome é kardecismo. É voltado para Kardec. Não tem nenhuma linha. A mulher fica revoltada que não tem nenhuma linha lá falando dela, né? Até que no filme eles colocam. Ou seja, um trabalho feminino mais voltado para masculino, escrito por um homem, que não teve o trabalho todo de receber as mensagens, tá? Ele era mais ali a terceira parte. E é ele que é o profeta, né? Então a gente vê isso até com Crowley, né? A esposa dele recebe a questão, mas é o Crowley que é o profeta. Então isso vai se repetindo bastante. E o que eu queria botar para vocês é o seguinte: se você quer ser profeta de alguma coisa, começar alguma coisa, né? Ser o arquiteto de alguém, porque pegando novamente a questão do arquiteto, o cara vai, cria sua própria religião, sua própria realidade lá no mundo espiritual, ele fala assim, ok, vou pegar alguém ali que pense mais ou menos como eu, que está vivo, para ser o meu profeta. Mas quem é o arquiteto é ele. Você é o profeta de um arquiteto. Então, quando você morre, você continua sendo o profeta do arquiteto e o arquiteto é o outro, né? Ele ou ela, enfim. O que eu queria passar para você é: não se deixe escravizar pela espiritualidade nem por ninguém. Trabalhar é ótimo. Agora, ficar 24 horas em função disso, não. Você tem que ter lazer, você tem que ter direito ao 13º, a férias, a todos os direitos trabalhistas, né? Tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Você tem direito à sua própria família, entendeu? Eu sei que é difícil, mas tudo bem. E tem direito também a outras pessoas te ajudando para que você construa essa nova religião, esse novo saber, seja lá o que for. Então, assim, muito cuidado com essa noção, com esse trabalho escravo astral, tá? Porque ele parece muito bonito na teoria, mas ele pode te causar muitos problemas em vida. A outra questão também é óbvio, gente, que quando a gente está trabalhando para um projeto no mundo astral, a gente vai ter problemas, né? Não é só esperar que tudo seja maravilhoso, flores. Não é isso, que tudo seja só conforto, alegria, alegria. Não é isso. Mas é assim, é ter um equilíbrio, sabe? Entre o trabalho, entre o descanso, entre a sua família, entre você e tal. E lembrar também, e nisso eu vou deixar mais claro ainda nos meus próximos vídeos sobre mão esquerda, que existem dois caminhos que você pode seguir, tá?
Os hindus, eles vão chamar dos caminhos dos deuses ou dos caminhos dos ancestrais? Mão esquerda, mão direita. E que é a mão direita, ela quer que você se transforme nessa luz, seja uno com Deus, e a mão esquerda quer que você seja Deus, um outro Deus, né? Um Deus único, um Deus exclusivo seu, você, né? Que na verdade nós temos vários eus dentro de nós, mas você entendeu o que eu quero dizer. Então, assim, quem vai escolher o seu caminho é você. E eu tô aqui tentando clarificar, tentando trazer outras ideias para vocês, para não achar que é só um caminho, que é só um jeito de ser. E eu acredito no poder do amor também, tá? Então não acha que eu tô aqui pregando o ódio, a destruição, enfim, não é nada disso. Eu acredito no amor sob vontade. Eu acredito que a gente deve trabalhar para um mundo mais de maior equidade, de maior empatia. Eu acredito que a gente tem que olhar muito para as questões interiores e exteriores, mas que a gente não precisa perder a nossa individualidade para ter um pensamento holístico, que é aquele pensamento que enxerga o todo, né? Que enxerga as possibilidades ali. Então, é isso que eu queria passar para vocês. É essa minha mensagem de final de vídeo. Meu querido Pierre, o que você tem aí de mais mensagem de final de vídeo para gente? Olha, eu queria, Lua, trazer acho que duas coisas, assim. A primeira é que eu concordo totalmente com você, e aí puxando esse gancho dessa escravidão pelo trabalho para a espiritualidade, eu quero trazer essa esfera também para essa escravidão que a gente tem no Good Vibes aqui, né? Uhum, Tem essa ideia do good vibes, da gratidão, 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 né? Que às vezes pode ser muito complicada para a gente, né? Então, vamos lá, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Tem-se uma ideia, né, até na própria literatura de Kardec, do Chico Xavier e outras que vêm do kardecismo, que dizem que a ideia de trabalho com pagamento que a gente tem, ela não é necessariamente essa ideia que a gente tem aqui na Terra. Então, a ideia de que eu estou trabalhando para gerar lucro, né, mais-valia, aquela coisa toda, para um empresário ou para alguém da elite aqui, para mantê-la inclusive no poder, que isso não se corresponde em todas as colônias espirituais. Então, tem uma uhum, série de colônias espirituais que não tem um sistema parecido com esse nosso, ou seja, o lucro, ele não existe em todas as colônias espirituais. Essa economia que a gente conhece e esse formato de trabalho, que é um formato de sofrimento que a gente conhece, ele não necessariamente se aplica no mundo espiritual. Então, essa escravidão, ela também precisa ser vista por esse ponto de vista. Nós aqui na Terra, nós temos um sistema capitalista vigente que faz que gera esse lucro e que nos escraviza de uma maneira geral, né? E aí eu retomo alguns conceitos que vêm até do budismo, que é do Kama, né, do budismo, que mostra que tudo que a gente faz tem uma reação, uma ação e uma reação, que é um pouco do que você falou no começo do vídeo. Então, vamos supor, tem coisas que são intencionais, que eu efetivamente faço de bom e de ruim, que me gera algum tipo de crédito ou descrédito no astral, como se fosse uma contagem de pontos, né? E tem coisas que não necessariamente são intencionais, como, por exemplo, eu compro uma blusa, e aí essa blusa foi feita em alguma escala da linha de produção dela com uma mão de obra escrava. E aí, uhum, no ato de comprar essa blusa, eu estou dando dinheiro e financiando a permanência de um sistema que está escravizando outro ser humano, que eu não necessariamente sei, porque a gente, como indivíduo, é vulnerável perante um sistema do capital. É, independente das visões que se tem, se não é intencional, gera ou não gera cama, enfim. O que eu quero trazer é que é muito difícil a gente conseguir essa emancipação dentro do sistema capitalista, né? A gente tem um sistema vigente que nos amarra e nos prende, e é muito difícil a gente conseguir romper isso de fato. Eu vejo esse nosso sistema capitalista de fato como um grande entrave
para esse desenvolvimento, ou esse despertar para essa pós-vida, né? A gente já chega lá moldado para isso, a gente aprende a viver dentro de uma sociedade do capital, e quando a gente vai no pós-vida, eu imagino que seja um pouco de choque. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria trazer, né, do quanto esse good vibes também pode ser muito falso e calcado no orgulho, como você bem disse, desses profetas que estão cheios de orgulho, na verdade, né, extremamente orgulhosos e que, além de serem escravos da espiritualidade, são escravos do seu próprio orgulho, da sua própria noção de falsa grandeza. E quanto despertar, entre aspas, as pessoas dizem aqui, ai, finalmente eu despertei. Aí quando você vai ver, é um adolescente ou uma pessoa de 20 anos que tem um pai muito rico, e aí o pai permite que ele saia do sistema, porque na verdade o pai paga o aluguel, porque o pai paga a faculdade, porque o pai dá 5 mil reais para ele por mês. E aí é muito fácil você sair do sistema e ficar construindo casa de barro para a população, né? Então, é bem complicado. Como é que a gente consegue fazer essa evolução verdadeira, enfrentando o nosso próprio orgulho, mas dentro da nossa realidade? A gente trabalha, você trabalhamos, a gente tem a nossa vida, os nossos relacionamentos, e como é que a gente consegue evoluir nesse emaranhado e nessa engrenagem extremamente complexa que é essa que a gente vive, né? É muito fácil você fingir que larga tudo, fingir que conseguiu abrir mão de tudo e dizer que você despertou e que agora você está iluminado e pronto. Não, você vai para o mesmo umbral que a gente, para o mesmo lugar que a gente, né? Então esse é um ponto. Mas ao mesmo tempo, para tornar essa fala complexa, é de como, mesmo com a vida que a gente tem hoje, seja pela mão direita ou esquerda, como é que a gente, mesmo hoje, consegue analisar a nossa vida e tentar tornar a nossa vida mesmo dependente desse sistema, né? Então, encontrar caminhos e maneiras de ser menos dependente a esses paradigmas que a gente tem na Terra também podem ser um grande auxílio para essa pós-vida. Então, refletir muito sobre isso, sobre essas escolhas profissionais que a gente quer. Se você quer mesmo fazer parte desse karma coletivo, que é aquela empresa que você trabalha, que é uma empresa, por exemplo, que é extremamente destrutiva, extremamente exploratória. Ao mesmo tempo, a gente precisa de emprego. Então, são questões e reflexões que a gente precisa o tempo inteiro fazer aqui, e nós, como magistas, né, dominamos e moldamos o nosso destino, então é fundamental que a gente reflita sobre isso para fazer um planejamento de um lugar em que você queira estar no futuro, que pode ser sim afastado, como você trouxe de Nietzsche, pode ser sim o Zaratustra da vida, né, aquela coisa toda, mas pode ser que não, pode ser que você realmente consiga encontrar um equilíbrio e um meio de se desenvolver na Terra, muito menos preso nesses grilhões que a gente tem mesmo aqui, né? Que são os grilhões dos desejos, dos nossos egos, do nosso orgulho. Então é importante que quando a gente reflita sobre essa vida, nessa pós-vida, a gente tem que necessariamente refletir sobre essa vida que a gente está tendo hoje. Então, como é o seu trabalho hoje? Como é sua vida hoje? Como são os seus relacionamentos hoje? E aonde você pretende estar? Né? Que emprego você imagina, ou que relação de trabalho você imagina que seria menos kármica, menos danosa, menos apegada ao sistema para você? Acho que são algumas reflexões que a gente pode fazer para falar sobre esse tema. E a minha última mensagem é com relação a uma servidora que eu tenho, que está no grupo também, que é a Coroa Sigma. É uma servidora que ela não tem formato humano, ela tem uma forma de coroa mesmo, né? Ela é um instrumento. Então, quando a gente ativa a Coroa Sigma, a gente coloca ela na nossa cabeça, ela consegue. O objetivo dela é justamente trazer vislumbres aleatórios desse pós-vida. Então, quem tiver interesse e não tem facilidade em fazer desdobramento, viagem astral ou qualquer outra técnica, e está familiarizado com o trabalho com os servidores, pode tentar fazer uso da Coroa Sigma para ter acesso a visões, sentimentos, sonhos, que não teria sem o uso da servidora. Recomendo muito para quem tem uma curiosidade quase científica sobre o mundo astral e quer explorar efetivamente esse mundo, que
que contrate essa servidora e a utilize para saber as coisas que você vai ver. O uso dela é bem interessante. Então é isso que eu queria falar, Lua. Ah, perfeito. Então, pessoal, queria deixar para vocês que a gente vai continuar fazendo o podcast, tá? E que aqui, se você precisa de orientação para sua vida espiritual, procure o Tio Pi. Como é que as pessoas podem te achar, Tio Pi? E Lua! Bom, gente, quem tá vendo a gente pelo YouTube, né? A gente tá. Eu tô no grupo Magia do Caos, que é, né, um grupo que é da Lua também. E aí você pode me encontrar lá no grupo. Então, é bem interessante, vale a pena você pedir para entrar. Tem uma série de postagens, tem muito conhecimento, tem muita troca de conhecimento. Então, quem não está no grupo, eu recomendo fortemente que tente entrar, né, que faça pelo menos a inscrição para tentar entrar no grupo, e que a pessoa pode me achar lá no Facebook. Então, por Pierre Rinco, a pessoa me encontra e é só mandar um inbox para mim que a gente agenda uma consulta, Lua. E, gente, quem não leu com a Lua, eu recomendo, porque a Lua faz um trabalho incrível de leitura, né, de oráculo, com os 40 servidores, né, Lua? É isso aí, pessoal. Então, se você precisa de orientação, lembrando aqui que no mês de novembro a gente ainda está com o Black Friday lendo para vocês, tá? E o diferencial é que eu mando o PDF, tá? Com as orientações das cartas e também rituais, passo a passo de rituais que você pode fazer. Então, é exclusivo para você. Então, continuem ouvindo o nosso podcast, porque nós vamos falar a respeito de novas questões. Que tal, Tio Pi, se a gente trouxesse como novo assunto os tipos de seres espirituais, ou de entidades, ou de seres astrais. Você fica com seres espirituais mais de luz e eu mais de trevas. O que você acha? Ai, arrasou, gostei, Lua, fechado. Então tá bom, pessoal. Assistam mais. MDC para você. Um beijão. Beijo, tio Pi. Muito obrigada novamente. Eu adoro conversar com você. Queria ficar o dia inteiro aqui. Eu também, Lua, minha rainha. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu desejo que sempre, sempre, sempre você tenha uma vida absolutamente abençoada. E te agradeço pelo aprendizado que eu tenho com você, pelo espaço. Agradeço você que ouviu a gente também. Muito obrigado. Se você gostou, deixa um comentário aqui no YouTube, deixa um comentário lá no Magia do Caos, para a gente saber que vocês estão gostando, inclusive também, né, propondo questões, propondo discussões para esse assunto da semana que vem, né, Lua? Ah, com certeza. Vou adorar ouvir. Gente, gratidão, good vibes. Namastê. Nos vemos então no próximo show. Beijos, beijos, beijos e até o próximo Beijo. podcast. Beijo.